Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Meus amigos, ontem nós vimos um vídeo que realmente tocou nossos corações. O Cleitinho, o senador Cleitinho, que estava desbancando, a esquerda lá em Minas Gerais, ele estava apontado como o favorito ao governo do estado, na candidatura ao governo do estado. Ontem ele veio a público e anunciou que não seria mais candidato. Ele muito abalado, choroso, chorando copiosamente. Eu acredito que, por causa da perda do irmão dele, nós vamos ver esse vídeo aí. Mas antes eu vou passar algumas informações para vocês muito relevantes, que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir. Revelado o motivo por trás da desistência de Cleitinho. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Viviane Barsi e filhos sofrem derrota. Eu não sei se vocês lembram, mas a Viviane Barsi, ela entrou com uma ação com aquele senador Alessandro Vieira, que esse cara, muitos de nós da direita, ficou com raiva dele porque ele teve uma treta aí com o Flávio Bolsonaro. Debates bateram boca lá no Senado e tal. Mas esse cara, pelo que eu tenho visto, esse cara é um cara do bem, é um cara bom, muito cauteloso, muito bem intencionado. Não é de esquerda, é antissocialista, anticomunista. E esse cara, se eu não me engano, na CPI do crime organizado, se eu estiver enganado, vocês, ou do INSS, não, que foi o Carlos Viana, foi do crime organizado, que derrubaram. Esse cara foi pra cima. E ele fez uma acusação baseado em informações. O cara é um senador, sério. Esse cara é muito sério. Ele tava com tudo na mão, que a Polícia Federal investiga, a pedido deles, e passa as informações para ele. E aí, numa dessas acusações baseadas em informações que ele tinha, a Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes, não gostou. Inclusive, o filho dela também está nessa acusação aí. E entrou com uma ação contra o senador Alessandro Vieira. Perderam. Vou ler essa matéria rapidinho aqui para vocês. Viviane Barsi e filhos sofrem derrota e são condenados em ação contra o senador Alessandro Vieira. Diz a matéria: saiu a decisão de primeira instância na ação movida por Viviane Barsi de Moraes, Juliana Barsi de Moraes e Alexandre Barsi de Moraes, contra o senador Alessandro Vieira. Eles pretendiam ser indenizados por danos morais no montante de R$60 mil. Eu cheguei até a falar isso para vocês quando ela entrou com essa ação. O processo tinha base em uma declaração que o senador proferiu em março deste ano, durante entrevista ao SBT News. Disse ele, abre aspas, você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos do PCC, uma organização criminosa violenta. Você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, eventualmente pessoas ligadas ao judiciário. Fecha aspas, disse ele. E completou, abre aspas, a gente tem informações que apontam circulação de recursos entre esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não é razoável dizer agora que essa circulação de recursos é ilícita. Eu li esse trecho aqui só para vocês entenderem do que se trata. E aí, mediante essa fala dele, ela entrou com uma ação pedindo indenização, dizendo que não tinha nada com isso, que ele cometeu um crime de calúnia ao fazer essa acusação. Mas acontece que o Alessandro Vieira, ele fez essa acusação baseada nas informações que ele tinha da própria Polícia Federal, que, diga-se de passagem, está dividida, gente? Gente, a Polícia Federal está batendo, quer dizer, uma parte da Polícia Federal está indo para cima do Mendonça por causa do caso envolvendo o Lulinha. E já passaram para a PGR já aciona o Alexandre de Moraes e fica nessa coisinha aí. Inclusive ontem, eu não ia soltar não, mas eu vou soltar um vídeo aqui para vocês, que chega a ser um absurdo. Olha só o que aconteceu.
Aí o Alexandre de Moraes fez um outro sorteio para tirar da mão o caso do Lulinha da mão do Mendonça. E adivinhe você, rodaram a roleta lá e o sorteio caiu justamente de novo nas mãos do Moraes. E tem gente que não acredita em milagre. Vamos ver essa matéria aqui só para você entender. Dá uma olhadinha aí. Uma crise bem grande, porque o André Mendonça já vinha reclamando, inclusive nos autos, de trocas de delegados no inquérito do INSS, que ele preside. Também teve divergências com a Polícia Federal no inquérito do Master, que ele também comanda. E aí a PF tentou dar um drible da vaca nesse negócio e dizer que o novo caso do Lulinha, que é de tráfico de influência no Ministério da Saúde, não tem nada a ver com o caso em que ele é investigado lateralmente da máfia do INSS, apesar de os personagens serem os mesmos. E aí que isso então não deveria ser dado por afinidade ali para o ministro André Mendonça, e sim ressorteado. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou o recesso, quando o Fachin estava fora e ele estava na presidência, e pediu uma manifestação da PGR, que deu uma manifestação na mesma linha da PF. E aí o Alexandre de Moraes mandou redistribuir. Mas como o karma é uma daquelas coisas, né, que a gente não entende direito, no sorteio, na roda Jequiti, lá caiu de novo com o ministro André Mendonça. E aí todo esse rolê foi ali à toa, porque ele vai ser o relator do mesmo jeito, que só serviu para explicitar a ruptura que existe nesse momento. A PF também foi até a Advocacia Geral da União fazer várias queixas em relação ao ministro, então a coisa está bem complicada ali. Engraçado, rapaz. Eu vendo tudo isso acontecer, as máscaras caindo, quando o Bolsonaro estava no poder, dizendo que o Bolsonaro que estava dividindo a República, estava rachando o Congresso, estava criando um rebuliço, e hoje a gente vê quem é o problema do Brasil. Supremo Tribunal Federal, AGU, que é a Advocacia Geral da União. Para quem não sabe, a advocacia, já diz o nome, é os advogados do governo. Se o governo hoje é o Lula, ele bota lá o responsável pela AGU, que vai defender as causas dele. Mas olha, tá rachado. Supremo tá rachado, a República tá uma bagaceira. A República tá uma bagaceira. Essa é a verdade. Bom, eu vou concluir esse vídeo aqui. Vou deixar aí do lado passando o vídeo do Cleitinho. Gente, foi comovente. Comovente. Como que o cara tá arrasado. E, de fato, para ser governo de um estado como Minas Gerais, diante da situação, desse quadro que o Brasil está vivendo, o cara tem que estar muito preparado. Foi até quando eu falei para vocês sobre o Bolsonaro. Será que o Bolsonaro tem aquela saúde ainda para tocar o Brasil? E aí já não é o governo de um estado, é do Brasil. Tem que ter saúde, tem que estar firme, forte, tanto estrutural como o psíquico, né? E Bolsonaro hoje estaria assim? Pois é, essa é a questão. Dá uma olhadinha no Cleitinho aí dizendo que não vai ser mais candidato ao governo de Minas Gerais. E aí fica aberto. O que vai acontecer ninguém sabe, né? Mas ele estava na frente. Vamos ver agora, vão ter que escolher um cara de peso que realmente agrade ao povo. E eu já vou até adiantar que seja realmente um porta-voz do Cleitinho, os planos do Cleitinho essa pessoa venha a fazer. Não sei o que vai acontecer. Dá uma olhadinha aí no momento que o Cleitinho diz que não vai mais participar, não está fora da candidatura ao governo de Minas Gerais. Dá uma olhadinha aí. Eu dirigi aqui ao povo mineiro, pedir perdão. Só puxar um pouquinho mais. Pedir perdão, porque meu momento não está fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês não estão cuidando de mim. Eu peço perdão, mas nesse momento agora eu não vou conseguir, não. Cleitinho, deixa eu ouvir aqui um pouquinho o Euclides. Gente. Aí cabe, eu não moro em Minas Gerais, mas os eleitores
de Cleitinho, né? Aqueles que iriam votar nele, é compreender, não chamar o cara de covarde, eu acredito que vai ter gente até que pensa dessa forma, compreender o momento de fraqueza desse homem, que todos nós podemos passar por isso, e infelizmente, né? Você vê, ele falou chorando. Agora, eu não sei, bom, enfim, eu não vou me adiantar aqui não, mas vamos aguardar, né, que o Republicanos, que era o partido dele, Republicanos, que é do Edir Macedo, e aí a gente vai entender por que muita gente tem raiva do Cleitinho. O Cleitinho é do Republicano, gente, ele não é do PL, então o Republicano ele não é bolsonarista não, tá? Tem alguns parlamentares, alguns senadores, alguns deputados federais que tendem pende, né, para defender o Bolsonaro, segue esse raciocínio do Bolsonaro, do bolsonarismo, mas estando ele, esse parlamentar, seja deputado federal ou senador, num partido que não é muito ligado ao Bolsonaro, existem reuniões, existe todo um contexto que a cúpula lá, como ele está do lado do Marcos Pereira, né? A cúpula do partido, o chefe do partido fala assim, olha, não, nós não vamos apoiar o Bolsonaro, vamos por outro caminho. Existem dois fatores. Às vezes, eles falam, não, vocês estão livres. O partido em si não vai defender o bolsonarismo, mas vocês façam o que está acontecendo exatamente agora com o Flávio. Mas existem casos de votação, por exemplo, vamos dizer que o Flávio ganhe. Esses partidos chamados de centrão, como republicanos, se eles falarem assim, olha, não é para apoiar essa causa aí do Flávio ou do Bolsonaro, tá? Vamos dizer que tem uma votação lá no Senado ou na Câmara Federal. Eles não, se o partido bater martelo, dizer assim, quem votar for contra o partido e a favor do Flávio, a favor do bolsonarismo, vamos dizer, um projeto de lei, por exemplo, vai ser punido. O cara tem que seguir o que o partido mandou. Existe casos que o partido deixa livre, né? Existe casos também, até de racha, do parlamentar desobedece a ordem do partido, às vezes é punido, às vezes até expulso do partido. Isso depende muito do momento. O cara falou que já tá, chuta o balde mesmo, mas, enfim, a política é isso, a coisa é um pouco complicada, ou muito complicada. Eu vou ficar por aqui, para você que assistiu, muito obrigado, não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço. No vídeo da tarde eu vou estar falando, muito interessante, sobre a colonoscopia. Tem gente com medo, dizendo que não vai fazer mais depois da morte daquela moça lá em São Paulo. E eu vou passar para você esse vídeo muito bacana, onde eu vou mostrar um médico falando, né? E vou falar para vocês também a experiência que eu tive, porque eu já fiz esse exame. E, aliás, quem teve câncer, o tipo de câncer que eu tive, é obrigado, né? Deve fazer periodicamente esse exame. O índice de risco desse exame, gente, é baixíssimo, é 0,001. Então, o risco de você morrer por um problema no intestino porque não diagnosticou com antecedência, com medo de fazer o exame, é muito maior. Eu vou falar sobre isso no vídeo da tarde. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até lá.